Fala, gente, tudo bem? No De Carona de hoje eu quero falar sobre promessas. E não é só aquilo que você tem prometido para os outros, não. É aquilo que nós temos prometido para cada um de nós. Na semana passada, no final de semana praticamente, eu coloquei alguns livros aqui que tem me acompanhado durante esse ano. E eu tinha feito algumas promessas também para mim. E uma delas era justamente ter um conteúdo por semana com o De Carona. E eu também ampliei isso em outro vídeo de stories que eu tinha falado. Eu prometi que eu aumentaria a quantidade de publicações no feed relacionadas aos posts da semana. No De Carona passado, nós falávamos justamente sobre entrega, desculpas, né? Aquilo que eu uso de desculpa para não fazer o que eu prometi ou o que eu queria vender. E eu fiquei pensando sobre isso durante um tempo, sobre aquilo que nós prometemos para nós, as listas que nós fazemos no final de ano para ver se a gente conseguiu entregar tudo. Depois nós fazemos as listas de início do ano, vendo se nós conseguimos entregar aquilo que nós prometemos no outro ano passado, e às vezes nós não conseguimos. E tem algumas promessas que nós fazemos para nós mesmos. Vou dar alguns exemplos. Eu quero fazer atividade física. Quantas vezes eu me prometi, eu jurei que eu faria, porque é um compromisso meu comigo mesmo, e a promessa tem isso da questão do compromisso. E quanto eu tenho prometido para mim, quanto eu tenho entregado a mim mesmo. Porque é muito difícil você prometer alguma coisa para você e você não executa o seu. Como é que você vai conseguir entregar aquilo que você prometeu aos outros? E o primeiro compromisso que nós temos é conosco, né? É comigo mesmo, aquilo que eu prometi que eu faria, todas as promessas que eu fiz com relação à minha vida, o que eu vou entregar, como eu vou entregar, o que eu vou viver e como eu vou viver. E eu tenho visto que muitas vezes nós quebramos várias promessas. Nós estamos vivendo agora na Igreja Católica um momento de quaresma, são 40 dias ali de oração, de penitência, onde a gente reflete sobre a nossa vida, sobre o sofrimento de Cristo. Esses últimos dias que Jesus viveu antes do seu sacrifício por cada um de nós. E muitos de nós prometemos algumas coisas ali, vou deixar de comer isso, vou deixar de falar aquilo. E durante 40 dias até, às vezes as pessoas têm muita fé para conseguir fazer. E depois dos 40 dias você esquece, já foi. Então assim, você promete que vai deixar de tomar refrigerante e aí quando você volta 40 dias depois, você quer tomar todos os refrigerantes que você não tomou durante os 40 dias, o chocolate que você não comeu, você quer comer tudo num dia só, na Páscoa. E nós vamos fazer algumas promessas para nós e nós não vamos aprendendo com elas. Eu tenho refletido sobre isso, sobre aquilo que a gente promete, sobre aquilo que a gente cumpre, sobre aquilo que a gente não tem nem capacidade de ter prometido. E muitas vezes a gente desiste da nossa promessa, do nosso compromisso, porque ele é muito maior do que a gente pode suportar. Ele é muito maior, a gente se impõe às vezes muitos fardos, porque a gente quer tirar o atraso. E é engraçado, porque eu comecei a perceber isso e comecei a prometer para mim poucas coisas. Mas essas poucas coisas que eu comecei a prometer para mim, eu comecei a cumprir. E se eu falhar, não tem problema, eu vou voltar e vou começar de novo. Uma delas é acordar todos os dias 5 da manhã. Para quem me acompanha aqui há algum tempo, já viu que eu coloco lá todo dia segunda-feira, não tem desculpa, a gente vai fazer, a gente vai ler. Então tá a questão da oração diária também, que eu me prometi, eu tenho feito. Alguns dias, quando acontece alguma falha, eu não vou rezar o dobro, mas eu vou rezar com fé, agradecer a Deus por aquilo. Tá a questão do acordar, por exemplo, hoje eu não consegui. Quem me acompanha que sabe que eu coloco ali às 5 da manhã uma foto de um bom dia, justamente no horário que eu tô. E aí você deve ter visto também já algumas fotos que eu coloco ali também no momento que eu estou em oração, que é nunca se esqueça da fonte de onde tudo provém. Então algumas promessas nós vamos conseguir fazer. Aquelas que você não conseguir executar, reavalia se você consegue, se você não consegue, ou por quanto tempo você consegue, ou quanto você pode ir implementando sobre essas promessas algo a mais. E se ela está grande demais, destrincha ela em coisas pequenas, porque você vai conseguir dar conta. Não adianta prometer o céu, não entregar nem a terra. Não adianta a gente tentar falar muito, por exemplo, esse vídeo está um pouquinho grande, e entregar pouco. Então, prometa aquilo que você vai entregar, entregue sempre a mais, um pouquinho a mais. Minha mãe falava uma coisa quando a gente era criança, eu não entendia. Caso alguém te empreste alguma coisa, devolva melhor do que você recebeu. Eu ficava, como é que eu vou devolver melhor se a coisa já está do jeito que está? E aí quando eu fui crescendo, ela ia explicando pra gente. Ela falou, se a pessoa te emprestou alguma coisa que está suja, limpa antes de entregar. Exemplo, se alguém lhe emprestou um carro, você gastou a gasolina, o carro estava sujo, bota para lavar, coloca a gasolina que você gastou, coloca um pouquinho a mais, agradeça. Então assim, a gente sempre pode entregar um pouco a mais. Entregar mais não quer dizer fazer o dobro, fazer o triplo, mas entregar um pouco a mais. Porque nem o básico as pessoas têm feito.
E é uma das coisas que tem me preocupado justamente com relação a quem presta serviço, ou a quem, sei lá, faz qualquer outra coisa. As pessoas prometem muito e não entregam quase nada, e quando entregam ainda acham que entregaram demais. Mas elas se esquecem que no momento que elas prometeram muito mais do que aquilo que elas estão entregando. Então, tem uma frase que diz, né, prometa nada e entregue tudo. Você tem que prometer alguma coisa, mas dentro daquilo que você prometeu, tem a ciência de que você precisa entregar aquilo. Se você puder entregar um pouco a mais, o tal over delivery, entregue um pouco a mais, entregue melhor, faça como você pode fazer, mas faça melhor a cada dia o que você tem feito. Um abraço, esse foi o De Carona dessa semana, tudo de bom.